Cristo venceu a morte, bendita nossa sorte, um novo dia nos alumia, mesmo que angustiados não somos dominados, pois Cristo fala e o mal se cala. E disseram os discípulos de Emaús um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Com estas palavras, que são o lema do domingo, o segundo domingo após a Páscoa, também conhecido como terceiro domingo da Páscoa, saúdo a todas as pessoas que nos assistem neste dia e desejo que possamos ter alguns minutos abençoados de reflexão, meditação a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ainda na época após Páscoa. Semana passada o tema da reflexão girava em torno da pessoa de Tomé, que quis ver para crer. Hoje queremos meditar sobre a manifestação do Cristo ressuscitado aos seus 2 seguidores, que não pertenciam ao grupo dos 12, mas que eram seguidores de Jesus e que no domingo da Páscoa à noite caminhavam para Emaús, uma localidade que se encontrava por volta de 10 quilômetros distantes de Jerusalém. Aqui os 2 discípulos de Emaús, após a manifestação de Cristo e depois que o Senhor novamente desaparece na sua presença, eles constatam um ao outro e dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? De fato, a palavra de Deus é uma palavra viva, a palavra de Deus é luz e a palavra também de Deus também aquece o nosso coração, a nossa vida, e assim esperamos que também esses poucos instantes de meditação possam aquecer o nosso coração mediante a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, morto e ressuscitado. Realizamos esse momento de meditação e devoção em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Leio da passagem que trata da história dos discípulos de Emaús, Lucas 24, versículos 13 até 35. No dia da Páscoa, 2 seguidores de Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, como já disse, pouco mais de 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E agora vem o lema do domingo: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Caros irmãos, queridas irmãs, especialmente das comunidades de Lomba Grande e Feitoria, temos aqui um lindo texto de Páscoa que narra e descreve a situação dos seguidores de Jesus depois da sua morte. Não é difícil de imaginar a grande crise na qual eles caíram quando o seu mestre, contrariamente a tudo o que eles dele esperavam, foi condenado à morte e depois, então, também crucificado. E agora Jesus os encontra enquanto eles estão a caminho de Emaús, eles não o reconhecem, e Jesus inicia um diálogo com eles. Pergunta qual é a preocupação, eles respondem, explicam, dizendo que havia acontecido isso e aquilo com o seu mestre e Senhor, e agora eles descrevem Jesus e dizem que Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras. De fato, esta é uma maneira que sempre de novo os evangelhos usam para sintetizar o ministério de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio anunciar de forma eficaz o reino de Deus, em palavras, mediante o seu ensino e também em ações, em obras, curas e outros sinais. No entanto, seguem os discípulos, através do Cleopas, dizendo que os principais sacerdotes e as autoridades entregaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram. Vemos, pois, aqui como o poder religioso e o poder político se coligam, se unem contra o Filho de Deus, o condenam e matam.
E aí eles seguem dizendo que eles imaginavam que Jesus Cristo, o seu Senhor, haveria de redimir a Israel. Provavelmente eles carregavam dentro de si aquela esperança messiânica do povo de Israel no tempo de Jesus, que aguardava a restauração do reino de Davi e que imaginava, portanto, o reino messiânico, o reino do Salvador, como um reino político, forte e poderoso. No entanto, nada disso aconteceu, é o que eles constatam e contam para aquele caminhante que os acompanha. E aí eles seguem e dizem, é verdade que algumas mulheres foram hoje de manhã lá para o túmulo e voltaram dizendo que viram anjos e que os anjos afirmam que Jesus ressuscitou e vive. Depois das mulheres, alguns discípulos foram até o túmulo, constataram o túmulo vazio, mas não viram o Senhor. E agora Jesus inicia a sua fala, o seu ensinamento. Primeiramente os condena por serem nécios, ou seja, faltos de conhecimento e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E aí o evangelista Lucas narra e comenta dizendo que Jesus começa por Moisés e discorre por todos os profetas, expondo aos 2 seguidores de Emaús o que a respeito de Cristo constava em todas as Escrituras. O protestantismo, e dentro dele também a nossa tradição luterana, tem sido reconhecida como sendo uma tradição ligada à palavra. Nós, como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e todas as outras igrejas luteranas mundo afora, sempre de novo gostam de se identificar como Igreja da Palavra. Aliás, alguns anos atrás, esse foi exatamente o tema do ano na nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana. E aqui nós temos agora referência, ou várias referências à Palavra de Deus, e podemos, por meio dessa história, perceber e aprender que a Palavra de Deus tem ao menos 4 formas. Primeiramente, diz aqui Lucas que Jesus recorre a Moisés e aos profetas. Moisés e os profetas são 2 das 3 partes que hoje constituem o Antigo Testamento. Moisés corresponde aos assim chamados 5 livros de Moisés, também conhecidos como Pentateuco. Portanto, quando Lucas fala de Moisés e dos profetas, ele está se referindo exatamente ao Antigo Testamento, que era a Bíblia, a Escritura Sagrada dos judeus no tempo de Jesus. Por isso, em primeiro lugar, podemos dizer a palavra de Deus é um livro, é um texto para ser lido. Mas a palavra de Deus ainda tem uma outra forma. Diz aqui que, utilizando-se de Moisés e dos profetas, Jesus discorre e expõe-lhes o que a seu respeito constava exatamente nessas Escrituras. Quando nós, como comunidade, nos reunimos em culto, as crianças no culto infantil, a oase no grupo de senhoras e outros tantos trabalhos da comunidade, nós sempre de novo dizemos que nós nos reunimos ali para ouvir e meditar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, pensamos com isso na Bíblia, como a palavra de Deus escrita, mas ao mesmo tempo podemos e devemos pensar também na palavra falada. Por isso, não é sem motivo, e eu penso que com toda razão, que também a prédica se chama anúncio da palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, ela não quer ser apenas lida, mas quer também ser falada, anunciada por palavras audíveis. Um terceiro aspecto que Jesus menciona é que Moisés e os profetas falam a seu respeito. E agora estamos na palavra de Deus por excelência. Sim, Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne.
E quando nós falamos na palavra de Deus, pensamos e devemos pensar e nos referimos e devemos nos referir em primeiro lugar e acima de tudo a esta uma palavra de Deus feita pessoa humana, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Dela dão testemunho as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e dela dá testemunho a Igreja Cristã quando prega a respeito de Cristo. E aí o texto segue e diz que os discípulos de Emaús, juntamente com Jesus, chegam finalmente à aldeia para onde eles iam e que os dois discípulos convidam Jesus para entrar na casa deles e ficar com eles. Na hora da janta, na hora da refeição, provavelmente de modo contrário à tradição, imagino eu que o mais comum deveria ter sido que o chefe da casa dirigisse a oração de mesa. Contrariando essa tradição, Jesus agora toma o pão, o abençoa, o parte e lhes dá. E aí Lucas constata dizendo que se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quando nós, no dia da Páscoa, meditamos a respeito da ressurreição e de Maria Madalena, comentamos que Maria reconhece o Salvador quando Jesus lhe dirige a palavra e a chama pelo nome. Aqui nós lemos que os discípulos reconhecem Jesus quando ele parte o pão e lhes dá. E por isso não é à toa que na nossa igreja nós também falamos de uma quarta forma de palavra de Deus que tem exatamente a ver com o partir do pão, que é a Santa Ceia. Esses dois seguidores de Jesus provavelmente não estiveram na noite em que Jesus instituiu a Ceia do Senhor. Mas eles devem ter participado de muitas outras refeições em que Jesus abençoou o pão e o vinho e o partiu e deu aos seus seguidores. Por isso, agora, ao verem esse gesto, os discípulos o reconhecem. Jesus, então, some da sua presença, eles rapidamente voltam a Jerusalém e contam o seu testemunho da manifestação de Cristo para eles. Falei há pouco que as igrejas luteranas são igreja da palavra. E essa realidade, ela também é descrita quando nós fazemos referência aos assim chamados pilares da confessionalidade luterana. Temos solos Cristos, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. O mais importante dos quatro, evidentemente, é Cristo. Os outros três somente estão a serviço deste um Senhor e Salvador que é Jesus. Somente Cristo. É disso que fala a Escritura. E, no entanto, essa exclusividade de Cristo, ela ao mesmo tempo se abre para ser uma, digamos assim, exclusividade inclusiva. Na igreja, nós não falamos somente de Cristo. Falamos de muitas outras coisas. Isso fazemos porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos abre a perspectiva, nos inspira a pensar, falar e também agir sobre todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida. Por isso, a referência ao partir do pão, que nos remete uma vez à Santa Ceia, pode também nos remeter à história da multiplicação dos pães e pode nos sinalizar o fato de que Jesus não salva apenas uma parte de nós, lá dentro, a nossa interioridade, espiritualidade, mas cuida de nós como um todo, se preocupa também com o nosso corpo, e assim também Jesus nos chama e nos convida a que nós cuidemos uns aos outros. Portanto, temos aqui 4 formas da palavra de Deus. A palavra de Deus por excelência é uma pessoa, é Jesus Cristo. Desta dão testemunho as outras 3 palavras de Deus, a Escritura, a pregação e o sacramento do altar. E essa palavra de Deus, ela nos abre o horizonte para pensarmos,
agirmos, sentirmos no nosso dia a dia e permite que nós possamos conjugar, relacionar a nossa fé em Jesus Cristo com todos os temas que dizem respeito à nossa vida pessoal, comunitária, social e também em relação à criação. Quero entoar ainda as duas últimas estrofes do hino número 434. Crentes, pois prossigamos as trevas, não temamos, não vacilemos, a luz veremos, mesmo que em ódio e guerra estremecer a terra, em Deus confiamos, a salvo estamos. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças que Jesus Cristo, teu Filho, é a tua palavra que se fez carne. É a palavra da qual dá testemunho a Escritura Sagrada, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E obrigado, Senhor, que essa Bíblia está de fato a serviço da palavra de Deus por excelência, que é Cristo. Assim como também nós, como comunidade, como igreja de Cristo, estamos a serviço dessa palavra quando anunciamos Jesus Cristo em palavras e também nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Obrigado, Senhor, que esse Cristo, a quem adoramos somente junto com o Pai e o Espírito Santo, nos abre o horizonte, nos inspira a pensarmos, a falarmos, a agirmos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, a nos inserirmos com os nossos dons na nossa sociedade e a cuidarmos da natureza, da criação na qual estamos inseridos. Permite, Senhor, que essa tua palavra, Jesus Cristo, teu Filho, nascido, morto e ressuscitado, sempre de novo aqueça o nosso coração, nos renove para uma vida contínua de fé, esperança e amor. Tudo isso pedimos e agradecemos, dizendo as palavras que o nosso Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.